Hoje vamos dar continuidade àquele conteúdo, né, que nós estávamos vendo sobre a formação do sistema solar, né? E se der tempo, vamos ver também o nascimento, né, o ciclo de vida de uma estrela. Pouco aluno hoje, mas vamos lá. Então, quando nós falamos de sistema solar, só para relembrar um pouquinho da aula anterior, pensando assim a nível de galáxia, né, nós estamos apenas recortando um pedacinho, né, desse universo e para nós estudar, como se nós dessemos um zoom, né, assim, no universo e pegasse apenas uma parte que é o sistema solar que nós estamos estudando, tá? Então, os planetas que compõem, né, o que compõe o sistema solar, né? Então, nós temos lá os oito planetas que compõem o sistema solar, vamos ver agora a característica de cada um deles e também o que mais está presente dentro desse sistema solar, tá bom? Eu vou visualizar aqui uma tela para nós e para a gente estar. Vou compartilhar aqui uma tela. Aí você me fala se vocês estão visualizando aí ou não. Só um minutinho. Tem alguém de vocês que pode aceitando os colegas aí para mim? Aquela passada parece que tinha alguém. Para mim não está aparecendo, professor. Não, não está ainda não. Eu Só um consigo minutinho. aceitar, professor. Então tá, estão aceitando aí para mim que eu vou. Só vou pegar aqui agora. Vou retomar aqui. Esse aparelho aqui, a tecnologia ajuda muito, mas quando você muda um pouquinho, você já atrapalha aí. Só um minutinho, tá? Oi, já vai lá. E agora, consegue ver? Sim, professor. Ah, tá. Então aqui nós temos, né, o sistema solar, que nós já vimos na aula anterior, onde temos os oito, né, os oito planetas, o mais próximo do Sol aqui, como vocês sabem, Mercúrio, né? Porém, ele está mais próximo do Sol, né, mas ele não é o mais quente, tá? Então nós temos aí o sistema solar, sendo os quatro primeiros planetas, são os planetas rochosos, né? E os quatro, aqui está melhor, mais visível, né? Está melhor.
Então, nós temos aqui o Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, e depois nós temos Vênus, tá? Então, Vênus é o planeta mais quente. Por quê? Ele não está mais próximo do Sol, mas ele é o mais quente. É porque ele, a composição dele, né, atrai mais o calor. Para você entender melhor, vamos imaginar assim, não é só analogicamente, tá? Então, o material que é feito, que é composto aqui, o primeiro planeta, o Mercúrio, ele não absorve o calor tanto quanto esse aqui, que é o de Vênus, tá? É como se você colocasse uma colher de madeira e uma colher de metal dentro de uma água quente ou de uma sopa, enfim, de uma coisa que está quente, né? Então, o calor vai ficar mais naquele metal, né? Naquele que não absorve tanto calor, não vai estar tão quente assim, tá? Então, devido à composição dele, ele é o planeta mais quente. Aí, na sequência, vou pegar essa tela aqui melhor. Na sequência aqui, né, dos planetas, nós temos a Terra, tá? Também girando em torno aqui do Sol. E depois vem o Marte, né? Enfim. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, são os 8 componentes que fazem parte do nosso sistema solar. Eu vou colocar um outro slide aqui, onde está... Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses planetas, tá? Uma característica de cada um deles. Aí eu gostaria, né, cada um de vocês lesse um desses planetas. Então, temos os 8 planetas do Sistema Solar, tá? Então, aí tem o Sol, né, que é a estrela, né, mais próxima da Terra. O Sol é uma estrela de pequeno porte, depois eu vou falar mais sobre ela, quando for falar do nascimento da estrela, tá? Aí o primeiro planeta é esse aqui. Quem gostaria de ler? Vocês aí. Posso ler, professor? Pode. Tá. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, é o menor de todos os planetas. Distância média do Sol, 57.910.000 quilômetros de distância. Diâmetro, 4.878 quilômetros. Temperatura média, 800 graus Celsius. Muito bem. Então, esse aqui é uma pequena, né, demonstração desse planeta. Também nós não podemos deixar de destacar que ele é um planeta considerado planeta rochoso, tá? Vênus. Posso ler esse daí, professor? Pode. Vênus. Na mitologia, é deusa do amor. Segundo o planeta mais próximo do Sol, o planeta mais brilhante de todos. Distância: 108.200 quilômetros. Diâmetro: 12.000 e... As minhas vistas, tá? Também não entendi isso aqui, né? Mas esse 12.103, né? Quilômetros professor, diante, né? Temperatura média, 480 graus. Sua atmosfera é composta por dióxido de carbono, CO2 e um pouco de nitrogênio. Certo, a Terra. Posso ler, professor? Pode. Posso ler? Pode ler, sim. O terceiro planeta a partir do Sol é o quinto maior planeta do Sistema Solar e o único capaz de suportar vida. 70% da superfície da Terra é coberto por água, o que é essencial à vida. Distância do Sol: 149.600.000 quilômetros. Diâmetro: 7.563 quilômetros. Temperatura média: 15 graus. A Terra tem condições únicas. Mantém grandes quantidades de água, tem placas tectônicas e um forte campo magnético. Tá, então a Terra aqui, né, entre os planetas, até agora, né, é o planeta que tem água, né, que é uma condição para ter a vida na Terra. Até então não sabemos que vida em outro planeta, né? A Terra é a única que tem essas condições.
Quem mais? Outro aluno que gostaria de ler, por favor? Posso ler, professor? Sim, pode ler. Marte, na mitologia, deus da guerra. O quarto planeta a partir do Sol, também conhecido por planeta vermelho, devido à sua cor. Distância do Sol, 227 milhões e 940 mil quilômetros. Diâmetro, 6.794 quilômetros. Temperatura média, menos de 60 graus Celsius. Muito bem. Marte é um planeta que está mais próximo da Terra, né? Enfim, então, está sendo explorado agora, né? Chegou algumas sondas espaciais, enfim. Então, a gente tem mais conhecimento um pouco, né? Tem estudos recentes sobre esse planeta. Então, Professor, oi. o que a mitologia tem a ver com os planetas? É porque, às vezes, né, se associa o planeta com algum ser, né? Alguma espiritualidade, alguma crença, crendice religiosa na Terra e associa Tipo, a essa... planetas são Deus? Ela é Deus da guerra, quer dizer, o planeta Marte é o Deus da guerra, segundo a mitologia, né? E aí o rei, o Sol, enfim, e aí tem vários segmentos, né, que associa à mitologia. Aí, ó, também está associado, ó, Júpiter. Quem mais? Posso ler, professor? Sim. Júpiter, na mitologia, deus dos deuses. O quinto planeta a partir do Sol. É o maior de todos os planetas. Distância do Sol, 788 bilhões, 330 milhões de quilômetros. Diâmetro, 142 milhões, 984 mil. Temperatura média, 104, né? menos 150 graus Celsius. Certo. Então, esse planeta é muito grande, né? Ele é o maior, né? Todos os planetas. O Júpiter. A temperatura dele, quanto mais vai distanciando do Sol, né? Mais gelado vai ficando. Apesar que isso aqui não, já esquenta um pouco, né? Saturno, quem gostaria? Já Saturno, li, professor. na mitologia, deus da agricultura. O sexto planeta a partir do Sol. Planeta famoso por ter anéis formados por partículas de rocha e gelo, e também possui o maior número de luas. Distância do Sol. Esse número é gigante aí. 1 bilhão, 429 milhões e 400 mil quilômetros. Diâmetro, 120 milhões ou mil. 120.536 quilômetros. Temperatura média, menos 130 graus Celsius. Esse aqui é o mais fácil de identificar, né? O que tem anel, né? Tem esse anel em volta, né? Circulando em volta dele, formado por gelo. Ele possui 53 luas, né? Ele tem 53 luas, que é o satélite natural deles, né? São 53, ele possui maior. Maior até o momento, porque Júpiter também está bem perto, né, em questão de lua. Né? Porque Júpiter tem 50 luas, só que tem 10 luas que está sendo ainda analisada, ver se vão ser classificadas como lua, como satélite, né, deles, ou não. Então, ao chegar, vamos ver, o Júpiter. Urano. Quem gostaria? Professor, se ninguém quiser ler, eu posso ler de novo? Pode ler. Tá bom, então. Urano. Na mitologia, deus dos céus. O sétimo planeta a partir do Sol. É o único planeta que gira de lado. Distância em relação ao Sol, 2.870.900... Não, é 2 bilhões, né? 2.860.990.000. Diâmetro, 51.118 quilômetros.
Temperatura média, menos 214 graus Celsius. Negativo. O primeiro dos planetas descobertos na época moderna. Só é visível à vista desarmada em condições especialmente favoráveis. Tá, lembrando que esses planetas aqui, né, eles são formados basicamente por gases, né? Pode ser que o núcleo dele aqui tenha algumas partículas sólidas, mas ele é considerado gasoso, tá? Netuno. Pode continuar lendo, já que ninguém quer ler. Não tem problema não. Posso ler então, professor? Eu já li. Pode ler. Pode ler e depois eu leio. Vamos? Tá, né? Neptuno, na mitologia, deus do mar. O oitavo planeta a partir do Sol e o mais distante dele. Distância do Sol, 4 bilhões 504 milhões quilômetros de distância. Diâmetro, 49.528 quilômetros. Temperatura média, 220 graus Celsius negativo. A sua atmosfera é constituída basicamente por hidrogênio e hélio, com uma pequena porcentagem de Metano. Tá? Então, são praticamente gases, né? É o que se sabe até agora desse planeta. Então, além desses planetas, né, quem mais compõe o sistema solar? Quem mais o que se encontra mais dentro do sistema solar? Além desses planetas. Galáxia? Não, o sistema solar está dentro de uma galáxia, né? A galáxia é formada por milhares na verdade, na galáxia que tá o sistema solar, né? Que nós chamamos de Via Láctea, né? Ela é uma das galáxias, né, que tem o sistema, né? Então, ela faz parte de uma galáxia, que é a Via Láctea. Depois eu vou falar para vocês por que chama Via Láctea. Então, o que mais se encontra dentro desse sistema? Entre o Sol, né? Até chegar lá em Netuno. Professor, só de planetas assim ou conta também os asteroides, meteoros Isso, assim? tudo que se encontra. Estrela não, né? Porque o Sol é uma estrela que está mais próxima da Terra. Ela faz parte desse sistema solar que é uma estrela, né? Então, entre Professor, o Sol os e satélites naturais também, né? Tipo a Lua. A Lua, né? As Isso. luas, né? Por falar em Lua, por que a Lua, você falou de satélite, falou de asteroide, né? Eles chegam e saem, passam próximo e vão embora, né? O cometa, né, por exemplo. Por que a Lua não afasta da Terra? Ela fica sempre no mesmo local? Por causa da O que vocês acham que gravidade? acontece? Oi? A gravidade? Muito bem, parabéns. Pela gravidade da Terra que exerce sobre, né, a Lua. Então, mantém ela ali próxima, né? E a mesma coisa ocorre com esses planetas que estão em volta do Sol, devido à força da gravidade que o Sol exerce sobre todos os planetas, tá? Então, de onde vem, né, esses asteroides, de onde vem esse cometa, tá? De onde que eles vêm? Eles vêm e saem, né? Então, olha só, se vocês observarem esse desenho aqui, nós temos uma faixa aqui, ó, né, entre Marte e Júpiter, chamada de cinturão de asteroides. Então, nessa faixa aqui, existe esses asteroides. Porém, ele se desprende aqui deles, né, e vai em direção, entra na órbita da Terra aqui, né, enfim, vai para Júpiter. A Júpiter, não, a força gravitacional é mais para o centro. Né? Então, ele vai se prender daqui e vai vir aqui na órbita da Terra, por exemplo, né? E eles são formados, esses asteroides, quando foi formar os planetas, sobraram algumas, vamos dizer assim, algumas migalhas, alguns restos de material, vamos dizer assim, rochas, ferro, enfim, vários componentes. E eles foram aglomerando, então,
ficando em pequenas partículas que não conseguiram se aglomerar ou formar uma fusão entre eles, né? Ficar num ponto só, e eles ficaram soltos. Então, eles ficam no espaço aí, circulando aí em volta do Sol também, tá? E tem uma diferença, né? Nós temos asteroides e nós temos meteoro e os meteoritos. Alguém sabe me falar a diferença, né, entre asteroide, meteoro e meteorito? Meteoro é um pedaço de um planeta, alguma coisa assim? Seria, né? Mas é uma parte, sim, que não se aglomerou. Vamos dizer que seja isso, né? Alguém tem uma outra alternativa? Meteorito seria vários pequenos detritos? Na verdade, olha só, eles são basicamente a mesma coisa, só dependendo da posição e da ação dele, ele muda de nome. Por exemplo, o Professor, e asteroide... o tamanho também muda? Tipo, que nem esse nome, exemplo, meteoros são menores e asteroides maiores, assim. Entendeu o que eu Sim, estou tentando perguntar? sim, sim, tem a ver, sim. Muito bem. Olha só, os asteroides são blocos rochosos, né? De constituição metálica e rochosas, e eles têm um tamanho bem maior, sabe? Então, esse meteoro, ele comporta assim a um campo, a 2 campos de futebol, mais ou menos, tá? O tamanho deles. Então, esses asteroides, eles quando fragmentado, né, ele fica em parte menor e passa a se chamar de meteoros, tá? Então, os meteoros também, eles ficam, né, e quando ele passa perto, às vezes você vê assim, quando o meteoro entra na órbita da Terra, mas não atinge a Terra. Aí ele emite aquela luz, né, que nós chamamos de estrela cadente. Tá? Então, são esses fragmentos que passam perto, quando ele entra em contato com a atmosfera da Terra, que é protegida pelas camadas, né, camada de ozônio, as camadas de gases que tem, ele fica incandescente, ou seja, ele pega fogo, ele destrói, ele vai ser desintegrado, como se diz, né? Porque essa proteção da Terra não deixa que ele choque com a Terra. Aí fica aquela luminosidade, que a gente pensa, não, é uma estrela que caiu, né? Estrela nunca cai. Primeiro que a estrela está muito, mas muito longe da Terra, né? A estrela mais próxima da Terra é o Sol, pra você ter uma ideia. Então a estrela não cai. Então, quando a gente vê aquela luminosidade, né? E muita gente fala que é a estrela cadente, estrela que caiu, né? Na verdade, são os meteoros que entram na órbita da Terra, quando entra em contato com os gases, né? Ele vai ser destruído, e aí causa aquela luminosidade que a gente vê, tá bom? Mas todos eles, é assim, não, alguns conseguem passar. Professor, seu microfone está desligado. O senhor está mutado, professor. Alguém está mutando aí, será? Só lembrar para vocês, né, para quem chegou atrasado, essas aulas nossas todas são disponibilizadas lá no GR8, todas são disponibilizadas no YouTube, então é fácil de a gente identificar quem mexe em alguma alteração aqui durante a aula, tá bom? Professor, na Então, eu faço última favor para aula vocês. estava tirando as pessoas. Na última aula eu estava tirando as pessoas da aula. Professor, Então, dá para saber, né, depois dá para a gente saber quem faz isso e vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Então, não só na aula, em aula nenhuma vocês vão fazer isso, porque a coisa é séria, tá? Então, vamos dar continuidade lá, tá bom? E talvez tenha alguns... Professor, Oi? Pois não? eu posso ver se está certo aqui o meu entendimento?
Eu não entendi. No caso, o meteoro é quando um corpo atmosférico, quando um corpo celeste atinge a atmosfera, ele entra em desintegração, com contato com os gases que tem na nossa atmosfera, ele entra em desintegração. Aí Isso. passa assim, como celeste, que consegue passar pelas camadas. Então, alguns conseguem, né? E quando consegue passar, aí ele chama-se meteorito. Então, o meteoro passa a se chamar meteorito. É um corpo celeste. Uhum. É que está falhando muito o seu áudio, eu não entendi muito direito. Mas é basicamente isso. Então, o meteoro, ele passa, né? Ele vai desintegrar, né? Quando ele entra na camada lá da Terra e causar aquela luminosidade, né? Que muitos chamam de estrela cadente, tá? Alguns pode passar? Sim, pode passar, dependendo, né? Eles passam. Quando passa, aí ele muda de nome, passa a ser meteorito, que são fragmentos, né, de rocha, né, de ferro, que elas conseguem passar esse fragmento, e aí atinge a Terra. A maioria no mar, né, porque basicamente o mar é a maior proporção de cobertura, né, na Terra, mas alguns atingem o solo, né, terra firme também. Em alguns museus encontra vários desses fragmentos, dessas rochas que vêm do espaço, tá? Então, nós temos o sistema solar. Então, eles vêm da onde? Além de estar circulando aí, eles têm um cinturão, né, de asteroides que passam por volta entre Marte, né, e Júpiter. Vocês estão vendo aí no sistema aí, tá? Então, além desses que já estão aí, vou só retornar um pouco à aula anterior aqui, não sei se vocês lembram, nós falamos sobre os cometas. Lembra de onde vem os cometas? Falei para vocês. Alguém lembra dos cometas? Cometa? O cometa já é diferente, já não vem Estrelas. Estrelas. Você lembra quando eu falei de vocês do cinturão de Kuiper? Não lembro, professor. Na aula anterior, você não assistiu a aula anterior? Assisti, mas eu não lembro. O cinturão de Kuiper é um outro cinturão que tem além do de Urano aqui, ó. Então tá vendo esse cinturão aqui no desenho, cinturão de asteroide? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Tá, não tá vendo o cinturão, esse aqui que eu tô passando aqui, o mouse aqui, ó, cinturão de asteroide? Sim. Aqui Parece um asteroide. Um montão Agora, de pedrinha fazendo volta nos planetas. Isso, que é milhões, né? E algumas delas desprendem e vêm em direção à Terra aqui, né? Então, quando vem, ela pode acontecer o que nós estávamos falando agora. Passar na órbita terrestre e ser desintegrada, que quer dizer, ser destruída, e com isso causar a luminosidade que nós falamos de estrela cadente, tá? E alguns passam, né? Alguns fragmentos desses conseguem atravessar, são chamados de meteorito, que são pedaços bem menores, e pode atingir a Terra, tá? E pode causar um dano muito grave, né? Mas raramente acontece de eles passar. Mas imagina um desses cair numa cidade, né, igual São Paulo, aqui em Porá mesmo, passa um grande centro, né? Vai causar um grande estrago. A maioria deles cai no mar, tá? Mas tem alguns que já caíram na terra firme, né? Foram coletados e levados para alguns museus, enfim, dá para tipo, se alguém tiver oportunidade, dá para conhecer um desses também, tá? Que existe já na Terra, muitos desses aí. E após isso aí, olha só, vocês já viram a imagem da Lua, né? Todos nós vemos, né? Quando a Lua está bem cheia ainda, né? Está bem grandona, a gente consegue ver e percebe que ela tem bastante furinhos, não tem? Oi. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Já que o senhor falou que os asteroides, eles têm possibilidade de vir para a Terra e ir para outros planetas, será que algum deles tem a possibilidade de ir para o Sol também? Para ir para o Sol? O Sol? É difícil, porque a temperatura é muito alta, né? Mas a tendência é que o Sol absorva todos os componentes que estão em volta dele,
Depois nós vamos ver com o nascimento de uma lua, você vai entender melhor o que acontece com essa gravidade que tem o Sol, essa força que tem o Sol, tá? Mas possivelmente ele pode ser atraído, sim. Só que ele vai desintegrar antes, né? Devido à alta taxa de calor que tem lá. Alta Tá bom? temperatura, né? Alta temperatura, vai acabar com ele, vai destruir, né? E o Sol ele é formado basicamente de gás, né? De gás hidrogênio e hélio, né? O Sol é 92%, 91% de gás hidrogênio e 8% de gás hélio que forma ele, tá? E isso é queimado, assim, é como um combustível super poderoso, que chega a uma temperatura assustadora, tá? Ah, tá. Então, voltando lá, a Lua, quando você observa a Lua está cheia, por exemplo, você percebe que ela está cheia de furinhos, não está? Parecendo um queijo suíço ali, furadinho, né? Por que ela tem essa formação? Porque a camada que protege a Lua, ela é bem fina. Não é a camada espessa, assim, que protege, igual protege a Terra. A camada de proteção da Lua, ela é fraca em relação à da Terra. Então, aí esses meteoros, eles batem diretamente na Lua, tá? Aí vai causando aquelas crateras que tem na Lua, aqueles furos que tem na Lua. Então, enquanto eles batem lá, vai causando dano na Lua. Na Terra não ocorre, porque a Terra tem a camada de proteção, a camada de gás que protege, a atmosfera nossa que nos protege, tá? Então, a Lua já não tem essa camada. Ela tem, mas é bem fina, não consegue proteger dos choques que acontece no caso dos meteoros, tá? Por isso que ela fica cheia de crateras, cheia de furinhos daquilo, devido ao impacto dos meteoros com ela, tá bom? Então, voltando lá falando, um outro componente que a gente observa também é os cometas, né? Um dos cometas muito famosos que passou, né, próximo da Terra, vamos dizer assim, que nós, na verdade, eu vi, né, vocês não viram, né, porque ele passou foi em 1986, basicamente no mês de fevereiro, dia 9, aproximadamente, de fevereiro, ele passou próximo da Terra. E ficou vários dias, você vendo esse cometa na Terra, assim, como se você estivesse vendo na Lua, tá? E ele demora muito tempo a passar. Sabe por quê? Olha só, os cometas, como eu disse para vocês, ele vai sair daqui, ó, de fora da órbita aqui, ó, de fora do sistema, por trás aqui de Netuno, existe um outro cinturão chamado cinturão de Kuiper, que nós falamos na aula anterior, tá? Então, esse cinturão tem o cinturão de asteroide e aqui por fora tem o cinturão de Kuiper. Então, ele sai daqui, ó, os cometas saem e circula todo o Sol, né? Circula todo e vem, né? Tá? Ele sai, circula. E aqui ó, demora muito tempo, tá? Então, o cometa Halley, né? Esse cometa ele demora em torno de 70 anos, 74 anos, né? Mais ou menos 74 a 79 anos para fazer esse percurso. Então, olha só, por isso que fala, quem viu ele uma vez, dificilmente vai ver uma outra vez, tá? Porque demorar 79 anos, né? Você vê, mas vendo, se a pessoa viu ele com 4, 5 anos, né? Pode ver novamente. Então, ele vai voltar a passar aqui na Terra, para ser visível pela Terra aqui, ele vai passar no ano de 2061, tá? Então, o cometa já não sai daqui, o cometa já sai daqui do cinturão de Kuiper, que vai rodar por fora aqui, vai desprender aqui, vai fazer esse giro. E, na verdade, olha só, enquanto os planetas giram para um lado, o cometa gira ao contrário, tá? Então, a rotação dele não é a mesma. Vamos imaginar que aqui o sistema solar está girando nessa forma que eu estou falando para vocês aqui, ó. Tem essa setinha do mouse aqui, né? Já o cometa, não, ele vai girar ao contrário. Tá? Ele gira ao contrário da órbita Vai ter aqui. chamada? Sim, eu faço, tá pelo GR8, dá o horário que você entrou, tá bom?
Entenderam como que é o cometa? Diferente dos asteroides e dos meteoros? Sim, professor. Sim, né? Tem uma coisa interessante também, o que faz, né, para que ele saia desse cinturão aqui, né? O cinturão está na órbita de Netuno aqui, ó, por lá de fora aqui. O que faz com que ele venha para cá, né? É a força de gravidade de Netuno e de Urano. Então, essa força puxa ele para dentro aqui. Aí consegue ver ele girando em torno aqui do sistema solar, esse cometa. É o mais famoso dele, igual eu disse para vocês, né? O mais famoso não, que é o cometa Halley, né? Que passou em 1986, né? Então você não tinha nem nascido ainda, tá? E ele vai voltar a passar agora no mês de julho de 2061. Então nós estamos em 2020, daqui 40 anos, né? Ô, Daqui professor, 40 anos, aí vocês vão lembrar dessa aula. Falou? O professor é falou, que assim, aparece. todo ano tem a tal de chuva de meteoro que acontece em março ou maio, não lembro agora. Que nem eu perguntei, não lembro para quem foi que eu perguntei, que me falou que são tipo poeira que fica para trás e depois vão passando assim, tipo isso. Vestígios dele. Ah, do meteoro? Isso, do Do Halley. cometa? Ah, Isso. sim. Quando o cometa, na verdade, ele é esférico, né? Quando ele entra aqui mais próximo do Sol, ele começa a se desintegrar, ou seja, começa a se diluir, vamos dizer assim, de certa forma, né? E quando ele dilui, ele vai, o quê? Solta poeira. Não só poeira, ele solta também, forma uma cabeleira que fala, né? E solta gases, poeira, vapor, né? E o que faz que a gente consiga ver ele é devido a essa poeira, a esses gases que ele libera, tá? Isso que pode ser visto aqui da Terra, Ah, tá? tá bom então, obrigado. Porém, são poucos, Professor, demora muito, muito tempo. Oi. Pois tem não? uma curiosidade que todo mundo me contou e eu não sei se é verdade. Então, vou perguntar para o senhor que entende das coisas. O Sim. planeta Vênus diz que o nome dele é Estrela d'Alva e que dá para ver algumas vezes no ano, no céu, a olho nu. Você consegue ver. É verdade que chama Estrela Sim, d'Alva e dá para ver? sim, se você olhar bem próximo lá, você vai ver aquela estrela que mais brilha no céu é Vênus, que chama de estrela d'alva. É o que nós Mas quando que conseguimos dá ver. para ver? Você não vê, você vai ver a estrela mais brilhosa. Um dia que não estiver nublado, assim, tiver uma noite bem, bem estrelada, você vai ver a estrela mais forte que tem. Geralmente, ela está bem próximo da Lua. Você vai ver uma estrela próxima da Lua, assim, ó, né? É que está próximo, né? Falando na visão nossa aqui, né? Que está bem distante, muito distante, né? Mas que dá para você ver ela mais brilhante, tá? E não quer dizer que a mais brilhante é a maior. E, na verdade, ela não é estrela, né? A gente vê ele como estrela, mas não é uma estrela, ele é um planeta. As outras pontinhas a gente vê, sim, estrela, mas essa bem brilhosa é só o reflexo, né, do Sol que está nela, no planeta, no caso, e a gente consegue visualizar e dar o nome de estrela d'alva. Então, está correto essa informação que você teve, tá? Parabéns. A aula nossa acaba que hora mesmo? 16h10. Vixe, já passou, né? Então tá. 16h10, Tchau, 16h40. professor. Oi. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima Tchau, aula. professor. Tchau. Ah, Tchau, tchau, professor. Enzo. Boa Entendeu, tarde. Enzo? Boa Eu, tarde. Luísa. Tchau, professor. Gabriel. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau. Passou um pouquinho.